Quem disse que o topo é o limite não conhece a escalada indoor. Skate Street no setor bancário sul. Eu sou o Rogério Vessosa e você está na trilha do esporte. Bom, na trilha do esporte está completando um ano de vida, um ano de muita correria, acompanhando os esportes que acontecem aqui no DF. E a gente está aqui na entrada da UNBTV, nosso local de trabalho, para mostrar uma modalidade diferente para vocês. Uma modalidade que certamente nos faz queimar muitas calorias, mas que também é muito prazeroso. Hoje, a proposta do programa é contar um pouquinho da história do programa, como ele é realizado, através das pessoas que participaram, que construíram, que fazem na trilha do esporte. Então vamos lá dentro. So she said to me, I'm leaving, I can't take it anymore. For all that it's worth, well I knew that it was over. Long before she turned the handle on my door. Vai bater, que balaço! Gol! É da agronomia, mas que golaço! Bem, na trilha começou com o projeto de trazer esporte para a TV, né? A gente não tinha na programação nenhum programa falando sobre isso. E aí quando o Rogério veio trabalhar aqui, a gente teve essa ideia de fazer um programa voltado para o esporte, que fosse algo diferente também, assim. A gente não queria um programa tradicional de esporte, a gente queria alguma coisa que fosse, sei lá, tivesse uma linguagem mais nova. Então a gente procurou por esse lado, assim, e por esse lado. E aí a gente percebendo que não havia uma programação, não havia um programa de esporte, a gente resolveu, né, fazer um piloto e apresentar para a Neuza e para o Frank, que são os nossos chefes aqui da redação. Então a gente, né, o André falava muito isso, né? Pô, vamos gravar, vamos deixar tudo pronto, vamos fazer a arte, vamos fazer a vinheta, depois a gente mostra para eles. E foi assim que a gente fez, né? E o programa foi se construindo, né, ao longo das reportagens. Na verdade, o programa nasceu muito mais de uma vontade, né, de uma vontade nossa, do que de algo exatamente estruturado e pensado, né? A gente foi construindo o programa ao longo das reportagens que a gente foi fazendo. Depois que o Rogério e o André começaram como na trilha do esporte, né, o André fazendo o formato, a vinheta, definindo um padrão assim, inicial, né, de edição, teve a necessidade de ter uma equipe maior, né? Então, a partir do terceiro programa, que foi Stock Car, eu comecei a acompanhá-los, né? Acompanhei isso na edição, seguindo o padrão lógico do André e tentando inovar, né? Porque como era um programa inicial, um programa que estava começando, então necessitava de a cada programa se aperfeiçoando, né? Para chegar num padrão que hoje ele já está mais estabilizado. Isso não quer dizer que não vai sofrer mudanças. O lance da vinheta, a gente quis trazer os esportes que são praticados aqui no Cerrado, né, os esportes mais radicais, assim, com os monumentos. A gente quis fazer uma brincadeira com isso, como se as pessoas estivessem praticando esportes naqueles lugares onde estão os movimentos. E o lance da escolha das cores foi em cima das cores da UNBTV, né, que foi o verde, o branco e alguma coisa de azul. E a música era uma música que a gente precisava de uma música que tivesse energia, assim, para transmitir aquele lance do esporte, adrenalina e tal. E aí a gente escolheu aquela do Pennywise, que é uma música que, do período que a gente praticava skate e tal, era uma música que dava o gás pra gente correr a tarde inteira, assim, com aquele Walkman amarelo no ouvido. A questão de dinamizar na trilha do esporte é bem interessante, né? Porque, é claro, é esporte, então você tem que, por exemplo, a trilha, você tem que trilhar, botar uma trilha que chame a atenção, uma trilha de energia. Claro, depende do esporte também, mas assim, você não vai nunca colocar uma música que seja, vamos dizer assim, para baixo, né? Seja uma música muito calma. Uma música clássica. Uma música clássica, né? Você não vai fazer isso, porque pô, é esporte, é energia, né? Esporte é adrenalina. Rock'n'rollzão, reggae, uma parada assim. O que combina mais com adrenalina do que uma música que tem uma energia, entendeu?
Claro, não precisa ser uma energia de uma batida forte, rápida, mas assim, que passa um reggae passa uma energia. Passa energia boa. Então, De pedal mesmo, usei uns reggaezinhos que caiu bem pra caramba. Então assim, é bacana fazer isso, porque você dá uma dinamizada na matéria. E assim, eu acho que o Na Trilha do Esporte tá... Cada vez que passa, ele tá ganhando uma identidade maior, assim. Eu entrei no programa logo no início, logo um pouco depois do piloto, acho que foi o segundo, terceiro programa, e o Rogério me chamou porque ele queria uma questão de imagens mais dinâmicas, assim, um jeito que eu sempre gostei de trabalhar. A questão como eu construí assim, as imagens do programa tinha começado no Anota Aí, que era um outro programa aqui da TV, que tinha uma questão de uma câmera mais nervosa, um pouco mais dinâmica, alguns chicotes, alguns tiros com zoom. E foi até acho, um dos motivos que o Rogério me chamou para trabalhar no programa. E aí eu aproveitei que o esporte tem uma certa riqueza assim, de recurso, são muitas externas, com fundos bonitos, com ambientes muito bonitos, e usei o movimento de câmera um pouco mais padrão, não tão nervoso, mas padronizei um pouco mais. E aí aproveitei para render imagens mais dinâmicas e mais bonitas. Assim, basicamente é isso que guia o meu trabalho na trilha. O pessoal Na Trilha tenta inovar bastante com as imagens e tal. Aí o que eu peguei do pedal na serra, o pessoal colocou uma câmerazinha pequenininha no capacete, cara, foi dando um rolê seguindo a galera de bike. Pô, deu pra fazer umas imagens muito doidas, assim, misturadas. E, pô, legal que o Na Trilha tem um caráter de um programa mais pro público jovem, assim, que tá batendo bastante contra os programas que tem aqui na UNB e tal. Uma grande vantagem de trabalhar no Na Trilha é que eu e o Rogério, a gente é muito amigo mesmo. Então, assim, não tem uma hierarquia de ele ser produtor, ele tá acima e eu sou câmera, eu tô abaixo. Até porque eu também ajudo muito na produção, ele dá muita ideia das imagens. E eu dou muita ideia dos textos, né, das cabeças, das passagens. A gente sempre conversa bastante e ajudo bastante na construção dos textos do programa. O bacana de cada edição do programa é justamente isso, né? A gente procura conversar, né? Eu, o Montanha, né, que normalmente cuida bastante das imagens, né, ele me fala bastante dos textos, né? O Bernardo e o André sempre perguntam, pô, né, o que aconteceu aqui nessa imagem? Enfim, então... Isso é legal, né? A gente procura sempre fechar o programa dialogando bastante. Bem, Na Trilha do Esporte, meio que a gente faz de tudo um pouco. Ninguém tem uma função fixa, assim. Uma hora você pode estar fazendo câmera, outra hora você pode estar editando, outra hora você pode estar dando uma força ali na produção. E no começo, eu, Zelito e o Montanha, a gente fazia meio que de tudo, assim, filmava, editava, ajudava na produção, então todo mundo metia um pouco o dedo na coisa ali. E eu lembro que a questão do padrão visual, a gente tentou pegar muito aquele lance do jovem e tal, que a gente meio que mudou todo aquele lance que a TV tinha de padrão visual, assim, a gente fez uma abertura diferente, fez os letters a gente quis fazer diferente, aproveitando lá o lance do logo do programa, quis fazer o logo do programa com uma fonte mais, sei lá, mais suja, assim, um lance que lembrasse lama, alguma coisa assim, e eu acho que ficou muito legal, assim.